Olá amigos, muito bem-vindos de volta, espero que estejam bem. Amigos, eu às vezes fico tão admirado por ouvir certas verdades na televisão que eu penso que não estou a ouvir bem. Eu fico a pensar e fico a olhar para a televisão, será que eu estou a ouvir bem? E vou ser sincero com vocês, eu acho que hoje em dia quem entra no estúdio de televisão para dar a sua opinião e consegue ser genuíno, verdadeiro e acima de tudo enfrentar aquela pressão que se cria ali naquela pessoa, que ela está a dizer certas coisas que são incomodativas, essa pessoa para mim é quase um herói. Nós estamos a discutir este conflito desde 7 de outubro de 2023 e ao longo dos últimos meses, por mais que nós coloquemos os factos em cima da mesa, se explique tudo aquilo que está a acontecer, infelizmente a maioria dos órgãos de comunicação social tende a dar ouvidos unicamente a uma facção e uma facção que é financiada por grupos terroristas e veiculam informação que vem do próprio grupo terrorista que se chama Hamas. E quando nós temos a informação em que a sua grande maioria que vem a público é produzida por um grupo terrorista, nós não estamos a informar, nós estamos a desinformar a população. Refere-se a quê? Diga. Refere-se exatamente a quê? Eu refiro-me a tudo aquilo que tem acontecido ao longo destes quase últimos 2 anos de conflito em Israel e Gaza. É que nós habituámos-nos tantos anos a ouvir tanta coisa sem sentido que provavelmente por pessoas que provavelmente nem conseguiam convencer os meus filhos a lavarem os dentes e agora quando aparece alguém que fala assim desta forma, ainda por cima falando de algo que é muito sério, muito grave e muito triste, eu fico ali a ver para que vocês não estejam ali a perder tempo a ver e para não dar audiência a certos canais. Não há dúvida que há uma tragédia em Gaza. Não há dúvidas nenhumas, eu não o nego, aliás, todos nós sabemos que qualquer guerra que existe é sempre uma tragédia, mas agora nós temos é que olhar para este assunto friamente, sem visões políticas, sem posições extremistas, porque quando é um lado que fala é extremista, quando o outro lado que fala, afinal já são ativistas, nós temos um problema chamado Nações Unidas. As Nações Unidas têm sido um cancro em Gaza. Estão lá há quase 8 décadas a tratar de um problema chamado refugiados e não o resolveu. Depois de 70 anos em Gaza, qual é que foi a maior conquista da ONU? Provavelmente a maior conquista da ONU foi provar que é possível estar num sítio sem realmente estar. Durante 8 décadas alimentou-se à custa da tragédia do povo daquela região. Não é admissível que as Nações Unidas durante 73, 75 anos não tenham conseguido resolver o problema dos refugiados de Gaza. Não é admissível que aquela região viva e sobreviva à custa de ajuda humanitária durante décadas. Algo está profundamente errado quando as Nações Unidas não conseguem resolver um problema durante 80 anos e quando os países terceiros têm que financiar a alimentação daquela população. Peço desculpa estar a interromper esta excelente análise este senhor, mas reparem bem na cara do outro comentador, daquele comentador que eu acho que é habitual, da SIC, que não sei o nome dele, nem quero saber, reparem na cara dele, é impagável, faz lembrar uma criança que pensa que sabe tudo, até que parece um adulto, e explica que o mundo não gira à volta dela. É tal e qual, a cara dele... tal e qual. Não é com simples intenções e declarações nas Nações Unidas que se resolve o problema. Se não, vejamos. Hoje também a Liga Árabe, pela primeira vez, condenou o ataque de 7 de outubro, pediu para o Hamas deixar o governo de Gaza e disse que Gaza tem que ser desmilitarizado. E isto é uma mudança drástica nos países árabes. E nós não estamos a falar disto. Mas, ao mesmo tempo que os países árabes dizem que o Hamas tem que sair de Gaza, por outro lado, temos os países ocidentais que não percebem rigorosamente nada daquilo que se passa na região, não percebem a cultura, a dizer que temos que avançar com a solução dos 2 Estados imediatamente. Parem para a cara de superioridade de quem pensa que encurralou o mestre. Como culpar o Papa por haver pecadores, não é? Não tem interferência, não tem interferência direta. Deixar aqui uma nota. Como é que é possível e como é que nós podemos aceitar que uma organização que deveria ser neutra permitiu que em Gaza, desde 2005, tenham sido construídos mais de 800 km de túneis, já foram encontradas mais de 5.800 entradas e saídas e muitas delas são em escolas das Nações Unidas, muitas delas são em edifícios das Nações Unidas, muitas delas são em armazéns das Nações Unidas. Como é que nós conseguimos explicar e aceitar que quando se fala de fome em Gaza, e já vamos à definição de fome, como é que nós podemos aceitar, e ninguém fala, que foram encontradas 700 toneladas de alimentos num armazém das Nações Unidas que estava à guarda do Hamas? Esta carinha merecia um prémio. Faz lembrar o meu filho quando ele faz uma asneira e fica com aquela cara assim meio esquisita.
terceiro? Com que poder? Isso é como culpar as Nações Unidas pelo genocídio do Ruanda, não é? Com que poder, é que têm as Nações Unidas para contrapor o poder político e fáctico do local, não é? O que é que as Nações Unidas fizeram ao longo dos últimos 2 anos para terminar com este conflito? É que nós o que temos vindo a assistir é mais resoluções e resoluções sobre Israel. Mas continuamos a esquecer que este conflito permanece porque ainda há 50 presos israelitas detidos nos túneis de Gaza e que o Hamas já rejeitou 9 acordos de paz. 9. Não foi Israel. E atenção, eu não estou a defender o conflito, não estou a defender a posição de Israel. O que eu acho é que nós estamos permanentemente a deturpar a realidade. Como é que nós conseguimos aceitar uma justificação de que há 978 caminhões com comida, ajuda alimentar para Gaza, e depois as Nações Unidas dizem que Israel é que não garante a segurança do corredor humanitário em Gaza? Ups, eu não sabia disto. E acho que ele também não. Não é o grupo terrorista que está a fazer com que aquela população passe fome? Então como é que nós podemos dizer que por um lado... há zonas controladas por Israel. Antes não havia. João, no início do conflito, Israel e os Estados Unidos lançaram diariamente toneladas e toneladas e toneladas de ajuda humanitária por via aérea. Toda a gente e a população dizia que era a salvação. Agora, na última semana, voltamos à mesma metodologia, afinal os Estados Unidos e Israel já são criminosos porque passaram a morrer pessoas porque essa ajuda humanitária cai em cima de pessoas. No início do conflito isto não existia, agora existe. Conclusão, amigos, a narrativa dos dois Estados está a ser seguida por quase em toda a Europa. Portugal também diz que vai, provavelmente em setembro, reconhecer o Estado da Palestina e, tirando alguns casos na Europa, toda a gente pensa assim. Por exemplo, Giorgia Meloni é uma mulher que sabe o que diz, tem coragem e diz que isto é totalmente contraproducente e ela tem razão, porque é exatamente isto que acontece, é recompensar a violência, é ignorar a verdade, é dar um carimbo de legitimidade a quem nunca respeitou a paz e a quem só quer é guerra. E nós devíamos ser claros neste momento. Um Estado onde não existe os direitos humanos, onde não existe todas as liberdades individuais, onde não existem eleições livres, onde não existe um controle de território, onde não existe o respeito pela vida, por todos os direitos, como eu disse, e quando tem um Parlamento que glorifica o terror, não posso dizer aquela palavra, senão fico outra vez com o vídeo bloqueado, o terror, estes homens de terror, isto é completamente contra a paz e uma solução de 2 Estados só estaria a legitimar o Hamas e o pesadelo das pessoas que vivem com o Hamas, que usa as pessoas como um escudo humano para que este grupo possa, acima de tudo, combater os seus inimigos que estão do outro lado da fronteira, mas eles usam o seu próprio povo como escudo. Por isso, amigos, o problema está no Hamas, o problema dos dois lados é o Hamas, e um líder que não consiga reconhecer isto por conveniência ideológica ou porque quer parecer muito humano lá diante das câmaras da ONU, estas pessoas são cúmplices de uma mentira, assim como a maioria daqueles que muitas vezes chegam às nossas televisões e, ao contrário deste senhor, que eu acho que esteve muito bem, ao contrário deste novo, que provavelmente, eu acho que não será convidado tão depressa para muita coisa na televisão. E o que acontece é que muitas vezes estas pessoas fazem discursos na ONU muito bonitos, parece que estão a ser visionários, mas não, eles estão muitas vezes a acolher o opressor e muitas vezes a culpar a vítima, e esta se calhar é a mesma narrativa quando as pessoas muitas vezes estão a desculpabilizar o criminoso e depois atacam a polícia. É muito fácil nós estarmos aqui longe a mandar habitats porque nós não estamos a sofrer, e uma guerra nunca será justa para ninguém, principalmente para as pessoas que são inocentes e estão metidas tanto do lado de Israel como do lado de Palestina, mas e perceber que os culpados estão a massacrar as pessoas dos dois lados e estão a usar o escudo humano que é a população de um lado e estão a querer eliminar os outros inimigos que estão do outro lado. Obrigado, amigos, obrigado por vocês estarem desse lado. Eu gostava muito que me desses a tua opinião. Só mais uma coisa, um dos vídeos que eu fiz ontem, acabei por ter alguns problemas com a imagem, o som aparece, mas a imagem tem muitos cortes. Peço desculpa, e sei que é muito pouco profissional ter isso acontecido, mas não tive culpa e depois não quis tirar o vídeo no ar. Mas o vídeo já tem muitos comentários, isto mostra que as pessoas estão a continuar a ver o vídeo, apesar de, obviamente, estão a continuar a ouvir-me, e em vez de provavelmente verem que a imagem está parada, podem algumas pessoas desligar, mas a maioria está a continuar a ver o vídeo, o que significa que a minha imagem não conta muito, conta a minha voz, e é isso que eu quero. Por isso, amigos, obrigado por isso, obrigado pelo vosso apoio, obrigado por vocês darem sentido às minhas palavras, e fica em paz.